Muito bem, senhores, hoje terça-feira, dia 20 de abril de 2010, estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. Falamos mais uma vez, já está virando rotina, sobre mercados em rumos diferentes aqui nos Estados Unidos. Enquanto as bolsas americanas subiram, o Dow Jones subiu 0,67%, o S&P 500 0,45%, nossa bolsa amargou queda de 0,47%, um volume grande, inflado aí pelo vencimento de opções de 11,45 bilhões de reais. Bom, as bolsas todas começaram com viés mais negativo, repercutindo as notícias do Goldman Sachs e as decisões chinesas sobre o seu setor imobiliário. Mas, no decorrer do dia, o mercado foi melhorando, principalmente com a divulgação de que a decisão de entrar com o processo contra o Goldman Sachs na SEC foi uma decisão não consensual. 3 diretores optaram pelo processo e 2 foram contra o processo. O mercado reagiu bem a essa informação, porque fica a impressão de que não há uma convicção, nem mesmo dentro do órgão regulador, de que há prejuízo e justificativas para que o Goldman Sachs fosse processado. Essa notícia, vinculada às perspectivas de resultados corporativos positivos, como a gente teve ontem o do Citigroup, acabaram fazendo com que o mercado tivesse um dia de recuperação depois da queda forte de sexta-feira e fechasse com toda essa alta que a gente viu. Aqui no Brasil, a nossa bolsa acabou não seguindo o mercado americano, afinal de contas, ontem era dia de vencimento de opções. Então, a gente teve as ações da Petrobras num sentido positivo, mas tivemos todas as outras ações, principalmente siderurgia e de mineração, com desempenho negativo, um pouco ao inverso do que a gente acompanhou nos últimos dias. Então, a nossa bolsa acabou fechando com queda de 0,47%. O único indicador do dia ontem nos Estados Unidos foi o indicador antecedente, que também veio melhor do que o mercado esperava. O mercado esperava uma expansão de 1,1 e acabou vindo com 1,4, uma notícia que também favoreceu as bolsas americanas. Bom, o dia de hoje é um dia bem mais neutro de informações econômicas mais relevantes. Nos Estados Unidos não temos nenhuma informação mais importante. Aqui no Brasil, a gente teve as divulgações aí do IGPM, agora às 8 horas. O IGPM veio muito em linha com o que o mercado esperava. O mercado esperava 0,53 de alta, veio 0,50, mostrando aí uma desaceleração importante em relação ao mês anterior, onde a inflação havia ficado em 0,91. Já o IPCA 15 veio completamente em linha com o que o mercado esperava. O que eu quero dizer é que ambos os indicadores não devem ter poder para influenciar os rumos do mercado. Bom, notícias pela manhã. Na Europa, a confiança do consumidor alemão veio crescendo em alta, superando as expectativas, e na Inglaterra a gente também teve uma inflação ao consumidor um pouco maior, do que aquela que o mercado esperava. Estou fazendo referência a 2 indicadores, a princípio sem tanto peso para influenciar o nosso mercado, mas que ajudam a perceber o aquecimento da economia fora da China, fora dos países emergentes. A Europa, apesar dos problemas na Grécia, vem sim apresentando sinais consistentes de recuperação econômica, principalmente nas suas principais economias. A Alemanha, a França, a Inglaterra tem conseguido aí também mostrar alguns dados um pouco melhores. Na Grécia, o país conseguiu vender ontem 2 bilhões de euros aproximadamente de títulos públicos. Agora, foram títulos muito curtinhos, de 3 meses e com juros relativamente elevados, de 3,65%. Então, a Grécia vem conseguindo colocar alguma coisa de dívida, mas pagando um preço muito caro por esses papéis, por esses recursos, né? E ainda segue aí bastante elevadas preocupações relacionadas à Grécia, apesar de que tanto a União Europeia quanto o FMI já colocaram linhas de crédito à disposição da Grécia, que a princípio não utilizou, mas parece inevitável que venha a utilizar. Do lado corporativo, 2 notícias
capazes de influenciar, mas apenas as suas ações. A primeira, lá aqui no Brasil, que a Hipermarcas, depois de ter anunciado a confirmação do negócio com a Upper, indicou que caminha as negociações para adquirir a parte de fraldas da Johnson & Johnson. Seria uma notícia muito importante, muito relevante em termos estratégicos para a Hipermarcas. E uma outra notícia, essa americana, e com um poder um pouco maior de influenciar os preços, o balanço do Goldman Sachs, que foi divulgado com um lucro muito superior àquele verificado no mesmo trimestre do ano passado e acima também das expectativas do mercado. Veio um lucro de 5 dólares e 59 centavos por ação, o mercado esperava um lucro de 4,1 centavo de dólar por ação, ou seja, o Goldman Sachs, se por um lado está envolvido em todos esses problemas aí da SEC, o processo que a SEC vem movendo contra ele, de outro lado vem trazendo resultados muito positivos e acima do que o mercado esperava. Aliás, essa é uma questão onde a gente deve estar focado, por mais que pipoquem notícias relacionadas à Europa e também essas questões de processos que vinham a ser movidos pela SEC, no curto prazo a gente tem os balanços das empresas superando as expectativas e servindo de colchão para eventuais movimentos de realização de lucro. Basta ver que o último movimento de realização, que foi na sexta-feira, teve apenas um dia de duração. É assim, meus caros, animado, com os futuros abrindo para cima, 0,24 nos Estados Unidos e 0,47 aqui na nossa Bovespa, que eu termino o nosso warm-up de hoje. Amanhã é feriado, a gente não se vê. Quinta-feira a gente volta a se encontrar. Um grande abraço a todos e até quinta-feira.